que o Trump parece que agora se entenderam. Mas no começo, Sim. a briga foi tão feia. E agora o Trump manteve as exigências e o próprio Zelensky está dizendo que não, ele aceita de boa, vamos fazer sim esse acordo. Pra mim, não tem discussão. Pra mim, não tem discussão que a Rússia tá errada nessa história. Não tem Foi ela discussão. que começou o ataque. Ela que invadiu, não tem discussão, tal, não sei o quê. Mas do ponto de vista de marketing, o Zelensky foi muito mal na conversa com o Donald Trump. O que eu acho que a gente precisa entender é o que o Donald Trump quer nessa história toda, tá? O Donald Trump é um cara assim, que ele tem vários problemas. Eu não sou fã do ser humano Donald Trump. Eu acho que ele é meio canalha. Uhum. Eu acho que ele vai favorecer muita gente que ajudou ele no passado. Porque o Donald Trump, ele só é bilionário porque muita gente ajudou ele. Mas muita gente. E é até curioso, ele tá aumentando os impostos agora, taxando inúmeras importações de vários países, sendo que ele só é bilionário por causa das isenções de impostos que ele conseguiu. Pra Trump Tower, pro prédio que ele fez anterior e tal, né? Ele conseguiu várias isenções de impostos, assim, milionárias. Ele conseguiu. Então, vamos lá. O Trump, ele tem uma proposta que ele é problemática. Eu não gosto da proposta do Trump. Que é o quê? Melhorar a indústria nacional, né? Make America Great Again. É melhorar as coisas para a indústria. Não é melhorar a indústria, é melhorar para a indústria. São duas coisas diferentes. Ele quer criar um ambiente melhor para a indústria americana, taxando os outros países. Isso é ruim por quê? Porque vai elevar o preço dos produtos para o americano. E o Trump teme a inflação. Isso. Mas ele não é burro, tá? Não é o Haddad que é ministro da economia lá, tá? Então é diferente. Então ele sabe disso, ele não é burro. Então é o que acontece aqui, a gente taxa tudo que vem de fora, você bota mais proteção aqui pra dentro e as empresas aumentam a margem de lucro, isso é óbvio. Ou empresas que eram inviáveis começam a ser viáveis aqui no Brasil. Então isso é óbvio, tá? Só o Haddad não sabe disso, o Trump não é burro, ele sabe disso. Então ele vai aumentar, já está aumentando e já aumentou em alguns casos, a taxa de importações. O que isso vai gerar nos Estados Unidos? Vai gerar inflação. Como que ele contorna isso, tá? Como que ele contorna isso? Eu tenho que diminuir os gastos do Estado, que é o que o PT deveria aprender. Como que eles estão fazendo isso? Por exemplo, com o DOGE. DOGE é o Departamento de Eficiência. Isso, todo país do mundo tinha que ter isso. Vamos aumentar a eficiência do Estado. Isso é uma maneira, tá? E a gente precisa... Eles estão voltando para uma coisa que praticamente ninguém sabe o que é. Vou falar outra coisa de domínio público, tá? Tá escrito em qualquer lugar que algum idiota vai falar, cadê a fonte? Já falou de antemão, pesquisa no Google. Tá? Que é uma coisa chamada Doutrina Monroe. Já ouviu falar na Doutrina Monroe? Já ouviu falar? Legal, boa. Pelo menos não é uma coisa que eu tô falando que ninguém sabe. Ah, não, isso daí tem que saber. Então. A Doutrina Monroe é uma coisa que aparece no início do século XIX, nos Estados Unidos, 1800 e alguma coisa, por causa do presidente Monroe, que ele faz, tipo uma declaração, é um discurso, uma declaração que ele faz, que, resumindo, o que ela diz? Nós, América, Estados Unidos da América, nós não vamos nos meter com a Europa e a Europa não se mete com a gente. Tá? Por que isso? Porque vários países da Europa estavam se organizando para tomar poder de novo de alguns lugares da América, eles não queriam isso. É legal, curioso que no século XVIII, 1875 por aí, os Estados Unidos se livra da Inglaterra, né? Consegue a independência. E no início do século XIX, a Inglaterra é quem apoia essa doutrina Monroe. Porque a Inglaterra vê também, a Inglaterra é o que tem o boom industrial, então eles percebem que eles vão ganhar dinheiro com isso. Então a Inglaterra apoia isso aí, tá? Então o Trump, ele tá voltando meio que tá tentando voltar para uma certa doutrina Monroe. Por quê? Porque o povo americano tá pagando demais pelos conflitos fora do seu país. Olha o que o imbecil, inclusive ele usou um termo parecido, o Donald Trump, quando tava com o Zelensky. Falou, vocês se aguentaram até agora por causa do idiota que tava como presidente. Esse idiota que estava como presidente, o Joe Biden, ele tirou as tropas do Afeganistão e deixou bilhões de dólares em equipamento pros terroristas. O Joe Biden tinha que estar preso, esse cara. Esse cara tinha que estar na cadeia, o que ele fez. Pelo menos 7 bilhões de dólares em equipamento ele deixou pra terrorista. Então só isso aí, se não é pra dar cadeia, eu não sei o que é pra dar cadeia. Fora isso, o povo americano tá pagando um absurdo dessa conta. E a gente tem... o que acontece? A Europa, ela se acostumou muito a ter colônias, tá?
mesmo não tendo mais colônias como era antigamente. Mas a Europa, ela sempre, de certa forma, ela viveu de colônias. Desde, sei lá, o Império Romano dependia das plantações do Nilo, para poder alimentar o Império Romano. E isso vem até hoje. Você pegar, por exemplo, mas não tem, a Europa não tem mais colônias na América, não sei, tem. Pega a França. A França, ela tem o franco ainda como moeda, que esses países têm banco central, mas que a França tem influência no banco central dessas regiões. A França tem a sua moeda em 14 países da África. 14! Ela tendo moeda e influência no Banco Central, que são 2 bancos centrais que controlam esses 14 países, ela tem condição de roubar o dinheiro dos africanos a hora que eles quiserem. E é o que eles fazem. Isso, inclusive, a da Itália, lá, Melanie, como é que ela chama? Lá? Melanie, ela já falou sobre isso, mostrou até a nota do franco africano, tá? Ela já falou sobre isso. Então, assim, essa dependência, ela precisa ser mostrada ao público, tá? Da Europa. A Europa, ela sempre viveu e continua vivendo do dinheiro dos outros. Só que a Europa, se você pegar a Europa Ocidental, tá? Exclui a Rússia, que ela tá em parte na Europa Ocidental, tá? Você pega ali a Europa Ocidental. A Europa Ocidental, você deve ter por volta de 450 milhões de habitantes. 450, não, 420 deve ter. Por volta de 420 milhões de habitantes. Com um PIB de 15 trilhões. A Rússia tem o quê? A Rússia não tem 150 milhões de habitantes. Um PIB que não dá 2 trilhões. Como é que a Europa não consegue lidar com os problemas da Rússia? Com 420 milhões de habitantes e um PIB de 15 trilhões. E o dinheiro tem que vir do pagador de imposto americano. Você entende esses absurdos? E a gente não. E é curioso que a gente olha para a Europa, e isso eu vou usar um argumento bem esquerdista agora. O mundo, ele é realmente eurocentrista. A gente olha muito para a Europa achando que a Europa é o grande continente do mundo. E é em poder econômico, é em cérebro, mas não é em dimensões. Se você... tem um pessoal que faz vídeo só sobre isso, eu vou pedir para essas pessoas fazerem um vídeo sobre isso. Vá nas ruas, vá nos colégios e pergunte pra garotada qual é o maior continente do mundo. É capaz que vários falem que é o europeu. Você sabe qual é o maior continente do mundo? Mas se você tá contando... Em área. Metros quadrados, quilômetros quadrados. Ah, cara, não é a Ásia. Tem como comparar. Então, sem dúvida. Mas aí que tá. Quando você fala em Ásia, as pessoas não associam o indiano como asiático. Se você perguntar pra uma pessoa, um brasileiro normal, se indiano é asiático, ele vai dizer que não. Ele não acha que árabe é asiático. E a China é o quê? Né? Não, a China sim. A China, Japão entra como asiático. Mas do Índia não. Índia o pessoal não associa com o asiático. Árabe, toda a Península Arábica é Ásia. Né? Então a gente tem 2 continentes gigantes que têm quase o mesmo tamanho, que é a Ásia e a América. São os 2 continentes gigantes. Depois a África, que a gente pode chamar de um continente grande. Né? A Europa, você pega a Europa ali, toda a Europa mesmo ocidental ali e tal, pega o continente europeu. Ele é menor que o continente antártico. Ele é tão pequeno quase quanto a Oceania. Então a Europa ela tem um grande problema. Por quê? Que é qual? Densidade populacional. É meio fácil você matar gente na Europa numa guerra. Porque tá todo mundo junto. Todo mundo aglomerado. Você matar toda a população do Brasil é difícil. Tá espalhado, um território absurdo, né? Se você jogar uma bomba em Londres, vixe Maria. Você mata gente pra caramba, né? Só que, independente dessas questões territoriais, em questão de PIB e de população, a Europa é grande, lógico, não compara com a Índia, não compara com a China, mas faz muito frente para a Rússia. São 420 milhões de habitantes contra 150. São 15 trilhões de PIB contra 2. Por que a Europa precisa do pagador de imposto americano? Então eu entendo que o Donald Trump, ele quer... talvez ele não tenha nem se inspirado nisso, eu não sei... Mas ele tá vindo com uma nova doutrina Monroe. E ele quer mostrar pro mundo, vocês não precisam, vocês têm que se virar sozinho. E é curioso o seguinte, a Europa, ela fez o euro pra quê? Se ela não tem um projeto de Europa. Porque a ideia do euro como moeda, ela traz muito mais malefícios do que benefícios.
É legal você poder usar o euro em qualquer país da Europa, tá bacana. Mas praticamente é o único benefício que você tem. Principalmente a Alemanha pagou muito por causa desse problema do euro. Então a Europa não tem um projeto de Europa. E nem um projeto bélico de Europa, que os Estados Unidos como país tem, e a Europa como continente não tem. 40% dos gastos militares do mundo são dos Estados Unidos. É óbvio. Vamos chegar lá. Se você tem 40% então vindo dos Estados Unidos, tá bom? Se você não tem a ajuda São 300 milhões de pessoas só financiando isso. Isso que é o problema nos Estados Unidos. São só 300 milhões de pessoas financiando isso. Pois é. Agora pega a visão. Se o cara tá no Salão Oval, na Casa Branca, negociando com o Trump, ele quebra a lei com o Trump, qualquer possibilidade de acordo. Vamos supor. Certo. E o Trump já se falou que vai fazer, sim, o acordo. Que ele precisa disso. Ele precisa disso. Ele segurar a inflação. Ele segurar a inflação e precisa também da garantia que o Zelensky topou de dar... Dos minerais. Dos minerais terras raras que lá. É porque ele quer a Groenlândia também por causa disso aí. Exatamente. Nesse contexto, se você não tem o apoio do Trump, que Sim. só ele vai botar 40% de tudo que o militarismo movimenta no mundo, se você não tem aumento... Como é que a União Europeia... Como é que aquela galerinha lá de países muito menores, muito mais fracos, que não conseguem nem defender eles mesmos, vão dar proteção pra Ucrânia? Mas aí que tá. A Europa... É claro que era um negócio suicida, era um negócio meio burro, né? Mas aí que tá. Por que é burro? Porque a Europa se tornou um continente de esquerda. E a esquerda é burra. Então você vê o que tá acontecendo na Inglaterra, totalmente esquerdista sendo dominada. Você vê em Paris, as mulheres francesas sendo estupradas por muçulmanos. E ninguém faz nada. Crianças sendo violentadas por muçulmano, ninguém fez nada. Então a Europa, ela se tornou um continente de esquerda, se tornou um continente de pessoas fracas. Muitos anos atrás, isso também, mais de 25 anos atrás, eu tava conversando com um amigo meu de faculdade, na época ele era sargento, se eu não me engano, sargento Robson Coelho, carioca, do Rio de Janeiro. Até hoje ele mora em São Paulo, um amigão meu, tá? Robson Coelho. E ele militar, né? Sargento, aí eu brincando com ele. Falei, você é um cara militar, você é um cara pró-guerra, violência, brincando, obviamente eu não acho isso, né? Brincando com ele. Ele falou, você tem que querer a paz. Aí ele falou assim, essa frase é famosa, mas eu lembro dele falando pra mim. Ele falou assim, se você quer paz, prepare-se pra guerra. E é o único jeito de você ter paz, é se preparar pra guerra. Se você é fraco, o violento vai mexer com você. O violento, via de regra, o bandido, via de regra ele é covarde. Ele quer o fácil. Ele não quer o difícil. Então ele vai atacar quem é mais fraco. Você tem que se preparar. Os Estados Unidos fez isso como ninguém. Por que a Europa não faz? E não é só essa questão militar que a Europa errou demais. A Europa errou demais nas decisões energéticas. Pô, se tem um país que tem gente inteligente, é a Alemanha. A decisão de você acabar com os reatores nucleares, você acha que foi uma decisão técnica ou foi uma decisão política? Uma decisão política. Uma decisão ideológica. Ah, porque temos que pensar no meio ambiente. E o pensar no meio ambiente da Europa tá acabando com o mundo de diversas formas. Criando guerra, assassinando pessoas. Então, mas voltando ao caso da Ucrânia. A Ucrânia, então, vai perder 20% do seu território. Que a gente tá... é a sacanagem. Já vimos lá que não tem como pensar novamente na fronteira como antigamente. Deixando claro que o Trump não é inimigo do Putin, tá? Só deixando claro. Não, imagina. O Trump claro não é inimigo do Putin. É claro que não. Então. E é um negócio assim, que o pessoal aqui no Brasil acha que porque ele é de direita, ele tem que apoiar o Trump. E você não tem que apoiar as merdas que o Trump faz. O que o Trump tá fazendo aí, lógico, ele precisa... O Trump, como presidente, ele tá certíssimo. Mas ele não tá fazendo nada pela gente, nem pela Ucrânia. Ele tá fazendo pelos Estados Unidos. E ele tá fazendo até certo, mais ou menos. Tá? Não, eu acho que pensando nos Estados Unidos, sim. Porque querendo ou não, ele vai acabar com a guerra, vai acabar de custear, porque tá custando muito essa guerra. Sim. Essa guerra só continuou porque realmente a Ucrânia teve apoio externo. A Ucrânia não tem como enfrentar um exército como o russo, que é muito mais competente, mais armado. E se o conflito escalonasse sem isso, tinha acabado realmente em 3 dias lá, como o Putin previu no começo. Mas agora dá, né? Porque a Rússia sempre levou vantagem no inverno. Mas agora com o aquecimento global dá pra invadir a Rússia de boa, porque, né?
Não tem... Dá pra tentar, né? Dá pra ter. Agora que tem aquecimento global, não tem mais inverno lá, pode... Mas enfim, vai perder 20% do seu território pra Rússia. Sim. Já perdeu, certo? Vai perder ali acesso a um corredor que é interessantíssimo pros russos. Ao mesmo tempo que ela vai perder parte da sua riqueza mineral pros Estados Unidos. Sim, mas riqueza, ela só é riqueza enquanto ela é explorada. A Ucrânia tava fazendo isso? A Ucrânia não, mas então, ela não tem riqueza. Mas então, a proposta é o seguinte, ela tá entregando a troco de nada. Que ela tá entregando... Nunca vai ser a troco de nada. Porque não tem como você explorar riqueza mineral sem loco. Sim, mas vamos supor o seguinte, ó, os Estados Unidos, você quer a minha riqueza mineral? Tudo bem, o que você vai oferecer? Você vai oferecer apoio militar? Sim. Você vai oferecer a reconstrução da Ucrânia? Como que vai ser feita? Essas empresas vão estar aqui dentro? Entendeu? Vão girar a economia aqui dentro? O que me preocupa... Eu tô dizendo que ele vai fazer o seguinte, não, você tá me devendo dinheiro. O Biden lá botou 180 bilhões aí, Ele tá certo nisso aí. Você tá me devendo dinheiro. Sim. Você vai me dar o negócio pra pagar o que você já pegou. Claro, É isso. Sim. E se você pensar, é até uma boa maneira de pagar. Então, aí, como eu te falei, se ele tivesse topado de primeira fazer o acordo e falar, não, mas você me dá um apoio pra gente reconstruir a Ucrânia, você me dá um apoio militar pra que eu realmente tenha agora a capacidade de me proteger e tudo mais. Se ele, agora, digamos que é o seguinte, é aquela proposta que você faz. Você quer um negócio? Não. Aí quando você volta, opa, agora você tá desesperado? Eu vou dar 20% menos no seu carro. É basicamente isso que o Trump tá fazendo. Mas então, o que me preocupa na questão de mineração é o seguinte. O potencial de impacto ambiental da mineração, ela é enorme. Alguns mais, alguns menos. Se é um minério oxidado, um minério laterítico é menos impacto. Se é um minério sulfetado, pode ter um impacto absurdo e tal. Então você tem um potencial de impacto ambiental absurdo. Em tese, todos os tipos de impactos ambientais que podem ser provocados pela indústria de mineração, eles já são conhecidos e podem ser remediados. Praticamente todos, inclusive isso está nas normas brasileiras de mineração. Até nas normas brasileiras a gente tem isso, tá? Isso já é muito cultural, esses impactos, e lidar com esses impactos já é muito cultural nos Estados Unidos, já é muito cultural na Europa. Não é cultural na Rússia, não é cultural na Ucrânia. Então o que me preocupa de os Estados Unidos minerar sem a preocupação do impacto ambiental. Essa é uma preocupação que eu tenho. De acontecer na Ucrânia, tá na Ucrânia mesmo. Pra que eu vou me preocupar com o impacto ambiental lá? E você tem impactos, depende do que você quer extrair. Você quer extrair, por exemplo, elementos do grupo da platina. São elementos caros. A platina é caro, entre outros elementos, são elementos que são usados para aplicações extremamente específicas, né? E são elementos caros. Certo. É muito normal os elementos do grupo da platina, eles são dissolvidos geralmente em fluidos magmáticos ricos em arsênio. Arsênio, com 5 gramas de arsênio eu mato você. Tá vendo? Não preciso nem disso, tá? O arsênio é muito tóxico. Tem a região de Paracatu lá que tá... praticamente todo mundo... Paracatu em Minas Gerais. Todo mundo lá tem problema de hipertensão, problema mental, problema de um monte de gente por causa do arsênio das minerações lá. Entendeu? Ninguém fala disso, tá? Então, a minha preocupação é essa, né? Como que isso vai... Aí o Zelensky tem que ser inteligente, de criar um sistema ali de fiscalização forte, que tem que ser financiado pelo próprio governo americano, obviamente. Então, isso que... como eu falei, os problemas são conhecidos. Mas se a gente tiver um governo igual a gente tem no Brasil... Me fala dos 40 ministérios que a gente tem aí, um ministro que seja especializado no ministério que ele tá. Me fala um do governo. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.